Oi, pessoal. Então, a gente vai iniciar o estudo do livro O Código do Monte, né? Que é esse aqui. As Virtudes do Sermão da Montanha. Ele é do Sérgio Luiz da Silva Lopes. Essa semana era para nós termos iniciado na segunda-feira, né? Porém, devido à internet ter nos boicotado, não foi possível. Então, a gente está postando esse vídeo, né? Que é o início do nosso estudo. E amanhã, na segunda-feira, vocês vão poder ficar com a facilitadora Andressa, com o segundo capítulo daí. Nesse início, nós vamos abordar, então, a introdução e o capítulo 1. E para nós iniciarmos, eu quero ler para vocês um poema, que é Oração. Ele é do Casimiro Cunha. Nina, Deus te abençoe na estrada que te conduz, da escola da caridade para os braços de Jesus. Para a tua alma que vive na santa esfera do amor, eu peço as bênçãos divinas da bondade do Senhor. Que em ti floresçam as graças de vida e consolação, a fim de que brilhe sempre a luz do teu coração. Jesus, te ampare o trabalho entre as verdades sem véus, para que espalhes no mundo as caridades do céu. E assim, com esse poema lindo do Casimiro, a gente dá início ao nosso estudo. De novo, então, Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha. O psiquiatra Sérgio Luiz da Silva Lopes, por que eu estou falando o nome inteiro, tá? Até para vocês entenderem, porque ele é bem conhecido no nosso meio espírita como Sérgio Lopes. Muitas vezes, quando a gente vai pesquisar o nome dele na internet, acontece de vir outra pessoa com esse mesmo nome. Então, é sempre importante a gente ver a referência ali. Ele é um psiquiatra gaúcho, né? Ele vive na cidade de Pelotas hoje. Ele é conferencista também, espírita, e ele resolveu, então, escrever esse livro justamente pelo conhecimento do trabalho dele, né? Por ser psiquiatra, ele tem uma intimidade aí com as dores da alma, né? E sendo espírita, ele é apaixonado pelos ensinamentos de Jesus, que é uma das coisas que ele também coloca nesse livro. E claro, também ele vem trazer humildemente, né, uma interpretação, como ele nos diz, que não é, ele não vem esgotar tudo que é possível aprender nesse sermão da montanha, né, no sermão do monte, com as bem-aventuranças. Muito pelo contrário, ele vem trazer uma contribuição. É assim que ele começa esse livro, né? Então, o objetivo, a finalidade dele, como ele coloca no livro, é de refletir sobre as virtudes que Jesus traz nas bem-aventuranças, tá? Então, ele começa definindo, mas o que é virtude? Para nós começar a conversar. É uma força que age ou que pode agir. Assim, a virtude de uma planta ou de um remédio que é de tratar, de uma faca que é de cortar, e a do homem que é querer e agir humanamente. Então é isso que nos interessa. A virtude é o querer e o agir humanamente. E depois tem aquelas interpretações, então, mais etimológicas, que são virtude, que vem do latim, virtus, né? Que significa virtude é a qualidade de quem tem força, força moral. E também ele traz uma interpretação ali, a ideia de virtude de Aristóteles. Aristóteles, lá no livro dele de Ética Nicômano, ele fala, e até eu cito aqui porque ele diz, virtude não é, nenhuma virtude é natural. Então, ou seja, é uma construção nossa, é um desenvolvimento nosso esse caminho das virtudes. Então, para ser virtuoso, é preciso tornar-se virtuoso, né? E como é que se torna virtuoso? Aí Aristóteles coloca, é praticando ações justas que nos tornamos justos, né? Então, é caminhando que se aprende a caminhar. E aí também tem aquela máxima que nós ouvimos bastante, que é lá do Evangelho do capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Então esse é o caminho para nós desenvolver as nossas virtudes.
Ele também nos cita na introdução que todas as traduções que serão usadas no livro, elas são da tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, tá? Então, para nós começar essa escalada dessa montanha das virtudes, ele também nos coloca o seguinte lembrete, né? As virtudes, apesar de no livro, no estudo, vocês vão observar que elas vão ser apresentadas de uma forma linear, nós vamos começar por uma, depois por outra, enfim. Ele coloca justamente que o desenvolvimento das virtudes, elas acontecem juntas, né? Elas não acontecem de forma linear. Eu não consigo, por exemplo, me propor a desenvolver a paciência e naquele momento desenvolver apenas a paciência, né? Eu vou estar desenvolvendo humildade, resignação, tudo isso junto também. Então, o desenvolvimento das virtudes não pode acontecer de uma forma linear, uma após a outra. Nós focamos em uma, mas nesse foco a gente acaba desenvolvendo as demais também. Uma outra coisa, então, que ele traz para nós concluir a introdução é justamente que ele faz um comparativo nesse livro, e vocês vão observar no decorrer. Ele faz, nós temos 8 bem-aventuranças, e ele faz um comparativo que essas 8 bem-aventuranças possuem o desenvolvimento de 8 virtudes que estão ligados a 8 centros de força no nosso corpo. Então, ele faz esse comparativo bem interessante, porque ele está mexendo aqui justamente com o ensinamento de Jesus, a virtude que nós precisamos desenvolver com essas palavras de Jesus, e como isso reflete ali no nosso veículo físico também, além do espiritual. Bom, assim nós concluímos então a introdução. Para concluir, eu gostaria de ler uma frase que ele coloca no fim da introdução, que é: Jesus indicou-nos um tesouro, Kardec deu-nos o mapa, mas a escalada dessa montanha é nossa. Então vamos lá, vamos começar o estudo. Nós começamos o estudo então, no capítulo 1, ele trata da primeira bem-aventurança, que é: bem-aventurados os pobres em espírito. A tradução que ele usa é a do Evangelho de Mateus, né? Então, para nós começar a entender essa tal humildade, né? A humildade, então, ela é quando a pessoa possui lucidez, ele coloca aqui, na sua natureza mais básica e que nasce da terra. Por que ele nos coloca isso? Porque ele traz 2 significados no livro para a palavra humildade. Então, ele traz aquele significado do senso comum, que é o que mais nós encontramos quando nós procuramos lá o significado de humildade, que é virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza, modéstia, submissão. Esse é o conceito geral. E ele nos traz um outro conceito da palavra humildade, que é o quê? Ele pega, então, etimologicamente a palavra e ele coloca a origem de humildade. Humildade vem de humus. Humus significa terra. Por isso que a humildade, ela nos traz essa lucidez que eu coloquei e ela tem essa natureza mais básica, que é a terra. E ela tem uma íntima relação, que ele traz aqui, de nos manter conectados à dimensão material. Quando a gente fala aqui em dimensão material, a gente não... E ele também traz isso, porque no decorrer do capítulo a gente vai entender. Não é aquela materialidade superficial que nós estamos acostumados, né? Ligado aos nossos bens, às nossas coisas. Não. Ele vai explicar depois, quando ele fala em dimensão material, o que significa isso, tá? Então, para nós entendermos o conceito de humildade, é isso. Quando nós adentramos, então, já com esse conceito, né, fixado aí, e ele diz, a primeira virtude é a humildade. Então, na subida da montanha, olha o comparativo que ele faz. Como na subida de uma montanha, para alcançar as alturas, é preciso achegar-se primeiro ao pé do monte, à base do humus. Humus, terra de novo. Então, lá vem ele com a comparação da terra de novo. E justamente ele traz ele compara essa escalada
a dinâmica da evolução espiritual, porque ele nos diz assim, quando nós estamos na base da montanha, nós temos uma visão limitada, né? Nós temos um olhar um tanto restrito, porque nós estamos aqui embaixo, na base. Conforme nós vamos subindo, a nossa visão vai se ampliando. E é isso que acontece também na nossa escalada espiritual. Quanto mais nós nos elevamos, quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós compreendemos, mais a nossa visão é ampliada. Então, essa é a dinâmica que ele nos traz aqui. A humildade, ela nos leva, então, né? A ferramenta que ele nos traz aqui, ele nos leva para aquela tão famosa frase de Sócrates que é: conhece-te a ti mesmo. Por quê? Aí o autor nos traz: para reconhecermos a nós mesmos, é preciso ter humildade, pois é necessário encontrar dentro de nós as características primariamente humanas, as de maior materialidade no nosso mundo íntimo. E aí, quando nós olhamos para dentro, né? Porque essa viagem, ela não é para fora. E a humildade, ele também coloca aqui que ela não é constituída pelo externo, por atitudes externas, e sim internas. Então, quando nós começamos esse movimento do conhece-te a ti mesmo, a gente está dizendo, vai para dentro, né? Olha para ti. Porque tudo o que nós precisamos construir está dentro de nós. Eu não dependo dos outros para ser humilde, eu não dependo dos outros para ter paciência, eu dependo de mim, eu preciso desenvolver isso dentro de mim. Por que é importante que isso fique claro? Porque quando a gente começa essa viagem para dentro, nós vamos encontrar um monte de coisas boas e um monte de coisas ruins, que são as nossas sombras, né? Que Joana aborda muito isso pra gente. E essas sombras é o que nós não gostamos, é o que está lá naquele cantinho escuro que a gente não quer mexer. E a gente tem dificuldade em mexer. Só que quando a gente se propõe a se conhecer, a gente vai acessar isso também. E cada vez que a gente acessa, a gente traz isso para a consciência e a gente começa a trabalhar isso. E às vezes esse acessar e trazer para a consciência, ele é um momento dolorido para nós. Porque essas coisas não são boas e são aquelas coisas que a gente joga lá no porãozinho e não quer mexer. Mas quando a gente se propõe a esse desafio, é justamente ir puxando isso para a nossa consciência, para que a gente consiga evoluir. E por que a humildade é tão importante? Porque nós precisamos ter essa coragem. Aí quando nós falamos lá no início, né, que a gente tem muitas vezes o conceito errado da humildade, que justamente ele nos coloca que quando nós falamos em humilde, qual é a primeira coisa que nos vem na cabeça? Muitas vezes vem aquela pessoa mais simplória, que se veste mais humilde, mais simples, né? Aquela pessoa que daqui a pouco não tem muitas posses, não tem muitas condições financeiras também. Então, esse é o primeiro movimento que a gente faz quando a gente fala em humildade, quando a gente pensa em humildade. E, na verdade, quando nós de fato entendemos o que é humildade, ela não está ligada a esses movimentos externos, que foi o que também nós começamos a falar. Porque, assim, a forma de eu me vestir, o que eu tenho ou o que eu não tenho, é o externo. É o que vocês podem ver, é a materialidade. E a humildade, ela não está ligada a esse movimento externo, e sim interno. Então, nós podemos ter aqui uma pessoa de muitas posses e ter um desenvolvimento espiritual muito grande. Então, quer dizer, ela é uma pessoa que, além dela ser rica materialmente, ela é rica espiritualmente também. Porque quando ele nos traz a bem-aventurança dos pobres de espírito, pobres em espírito, vocês vão pegar as duas formas de tradução, ele quer dizer que quando eu tenho essa humildade desenvolvida, eu vou justamente reconhecer que eu preciso aprender a aprimorar esses valores do espírito. Quais são os valores do espírito? É a minha carreira? É o meu sucesso material? É o que eu possuo? É o que eu faço externamente? Ou é o que isso reflete internamente para mim?
Então, vamos dar um exemplo, porque assim, isso está muito ligado ao nosso dia a dia. E quando nós começamos a mexer com essa questão das virtudes, o desenvolvimento delas, nós precisamos colocar ela em prática no nosso dia a dia. Porque senão nós vamos ter lá a teoria, que é muito bonita, mas nós não vamos conseguir trazer ela para o nosso dia a dia, para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa família, para as pessoas com quem a gente se relaciona, para a nossa ida no mercado, para o nosso andar no trânsito. E isso é o que compõe o desenvolvimento, esse é o caminho do desenvolvimento das virtudes, é o que a gente é nesses momentos. Tem uma passagem muito boa também, do desenvolvimento das virtudes, que ele está lá no nosso Evangelho, lá no capítulo 7 do nosso Evangelho, na instrução dos Espíritos, que ele diz assim, ó, sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades de vosso corpo. Então, qual é a importância de eu aprender o que é essa humildade e trazer ela para o meu dia a dia? Porque quando nós nos colocamos na posição de humildes, nós temos uma facilidade melhor de aprender no meu trabalho, de construir melhor com aquelas pessoas que estão lá convivendo comigo, que passam uma boa parte do meu dia comigo, que fazem parte do meu dia a dia. Eu vou ter humildade quando eu estiver lá na fila do mercado. Eu vou desenvolver a paciência. Por quê? Porque eu me coloco numa situação de aprendiz. Eu me coloco na situação de que eu preciso passar por isso porque eu preciso aprender. E aprender é desenvolver essas virtudes do espírito. É olhar para dentro de mim e ver o quanto eu sou pobre em espírito. Eu preciso trazer esses valores, eu preciso agregar. Porque quando nós falamos, então, que nós somos um espírito imortal, o que nós vamos levar na mochila? Né? Nessa mochila de espírito imortal. Porque nós vamos viajando de encarnação em encarnação e nós sempre levamos a nossa mochilinha. Dentro dessa mochila tem as coisas boas, né? Que nós vamos aprendendo no decorrer dessas reencarnações sucessivas que nós temos, e tem as coisas ruins, né? Que são os nossos desafios que nós precisamos trabalhar. Do que eu estou alimentando essa mochila? Eu estou alimentando essa mochila com todos os meus bens, com todo o meu dinheiro, com tudo que eu tenho, com tudo que eu faço externamente? Eu vou poder levar isso? Eu posso colocar isso na minha mochila? Racionalmente, a gente até coloca às vezes, né? Não, mas eu doei uma cesta básica. Ah, mas eu... Gente, tudo isso é importante, né? Porque assim, nós estando encarnados, e é isso que o Evangelho nos traz, é o equilíbrio. É nós dar valor, o devido valor às coisas, né? Porque quando a gente fala, muitas vezes, nós precisamos crescer espiritualmente, se enriquecer espiritualmente, a gente está falando sim que nós precisamos focar nesse nosso desenvolvimento espiritual. Porém, nós ainda temos o veículo físico e nós precisamos de uma certa materialidade para nos manter aqui. Então, também é importante nós entender, quando nós falamos, porque isso... Essa questão da humildade, ela também está muito ligada à questão do dinheiro, né? E a gente sabe, lendo o Livro dos Espíritos, que a riqueza é uma grande prova, né? E a riqueza também, quando nós entramos nisso, são coisas que nós precisamos pensar também, porque quando nós temos uma visão muito limitada dos nossos talentos também, né? Que são as nossas possibilidades. E quando nós falamos, qual é a possibilidade que eu tenho de ajudar o outro? A gente se remete à materialidade. Eu tô bem financeiramente e vou doar uma cesta básica. É importante? Se tu tem essa condição, principalmente nesse momento em que a gente vive, sim, é muito importante. Porém, muitas vezes eu não tenho essa condição financeira de fazer isso. Mas eu tenho outras habilidades. Muitas vezes eu tenho a habilidade de ouvir, de saber ouvir. Olha como isso é importante no mundo de hoje, no que está acontecendo hoje. Nós precisamos, então, quando nós falamos em desenvolver a humildade, é colocar as nossas potencialidades a serviço do nosso irmão. E a humildade não é simplesmente o dar,
mas é o se envolver no sentido de ter essa empatia. Quando eu me coloco humildemente para ajudar alguém, eu estou lá sem julgamentos, eu estou lá de coração aberto para fazer o meu melhor. E depois também, que também é uma coisa que ele aborda muito no livro, é aquela questão de que a humildade não precisa de reconhecimento. Então eu não preciso dizer que eu fui humilde em determinada situação. Eu não preciso que ele me reconheça. Né? Eu não preciso ser reconhecida porque eu doei uma cesta básica. Eu não preciso ser reconhecida por essas coisas. Então, a humildade não está ligada a reconhecimento, porque a humildade ela nos traz uma alegria interior, uma alegria espiritual, porque eu sei que eu fiz o meu melhor e isso me completa, isso me basta. Né? Eu não preciso, quando nós fizemos o bem, nós não precisamos da aprovação. Aprovação é um movimento externo de novo, eu não preciso dessa aprovação. Porque eu já estou plenamente feliz por ter feito o meu melhor, por ter conseguido ajudar alguém, disseminar o bem, né? Acho que essa é uma palavra muito importante também, a disseminação do bem. Tem uma outra definição da Joana, quando a gente fala em humildade, que ela nos traz umas colocações bem importantes, que ela nos diz assim: a humildade não frequenta os mesmos... Olha só, ela coloca: a humildade não frequenta os mesmos campos morais da conivência com o erro, com o mal, em silêncios comprometedores. Antes, olha o que é a humildade. Olha como a Joana define a humildade aqui. Ela diz: antes a humildade é ativa, combatente, decidida, sendo mais um estado interior do que uma apresentação externa. Então, por que eu não preciso de reconhecimento? Porque é um movimento interior. É quando eu me sinto plena interiormente. Eu não preciso ser reconhecida para que eu sinta, eu tenha essa aprovação. Porque muitas vezes, quando nós falamos desse movimento externo, a gente busca a aprovação, né? Bom, quando nós falamos então da humildade, o contraponto dela é a questão do orgulho, né? E aí o Sérgio ele também nos traz aqui essa questão da vaidade e do orgulho, que isso se disfarça de várias maneiras, né? E às vezes elas são de maneiras muito sutis, e na maioria das vezes a gente não percebe. Então, por que é importante nós termos consciência o que é externo e o que é interno? Porque nós precisamos construir esse nosso mundo interno, nós precisamos enriquecer esse mundo interno, né? E aí ele nos traz a seguinte consideração aqui. Existe uma vaidade mais perigosa, que é a vaidade intelectual. Ele aborda aqui, quando ele começa a mexer nesse assunto de vaidade e orgulho, ele nos traz a vaidade intelectual. E aí ele caracteriza aqui, né? Trata-se daquela pessoa com aparência simples, despojado. Ó, olha o nosso movimento, porque nós sempre fizemos isso, né? Nós ainda, por estarmos encarnados, nós temos uma compreensão das coisas um tanto limitada. Então, nós sempre, para compreender o sentido das coisas, nós precisamos materializar elas, né? E aí ele nos traz o exemplo. Pensem agora, então, para nós definir o que é essa vaidade intelectual. Para nós definir ela, pode ser aquela pessoa bem humilde, que se veste bem simplesinha, mas que quando vai falar, a gente percebe que ela se fala: eu isso, eu aquilo, eu sou diferente, eu faço isso, eu fiz aquilo, aquilo lá deu certo, porque fui eu que fiz, eu que, né? E aí que a gente percebe que, poxa, ela pode não ter aquela vaidade física que a gente enxerga, que é o se vestir bem, né, se adornar, enfim, se cuidar fisicamente, porém ela tem essa vaidade intelectual. Então, olhe como essa questão externa, física, ela nos engana muito. Ela nos engana quanto aos nossos valores, né? E aí que a gente se perde muitas vezes, porque nós ainda estamos muito presos a esta exterioridade, né? A essa manifestação externa das coisas. E nós rotulamos as coisas também dessa forma.
E aí ele fala, né, que essas pessoas que têm vaidade intelectual, aí vem a visão dele de psiquiatra, né, que essas pessoas com vaidade intelectual, elas têm um difícil relacionamento com as pessoas, porque elas falam muito, mas escutam muito pouco, né? Elas falam muito de si, elas fazem muita propaganda de si, porém elas não ouvem. Elas falam demais do seu eu e ouvem muito pouco. E aí quando a gente diz falam demais, lembramos lá que nós comentamos que reconhecimento a gente não precisa, né? Se nós estamos querendo praticar humildade, reconhecimento nós não precisamos. Logo, não é necessário falar tanto assim da gente, né? Então ele coloca isso sendo bem enfático, porque da mesma forma, aí também vem a questão da visão, da profissão dele, que quando a gente fala da humildade, nós temos a primeira coisa que nos vem, que é fraqueza, né? A pessoa daqui a pouco passou por uma situação humilhante e não teve reação. É uma pessoa fraca, porque nós ainda dividimos o mundo, né, com um olhar simplista que é o forte e o fraco. E aí quando a gente para e diz, então caracteriza para mim quem é forte e quem é fraco. E a gente diz, bom, forte é aquele que não leva desaforo para casa, nesse sentido que nós estamos falando hoje, né? E fraco é aquele que não revida isso. Será mesmo? Será mesmo? Porque aqui ele nos traz que justamente para a gente, por exemplo, relevar uma mágoa, perdoar, é preciso muita coragem, é preciso muita força. Então, digamos assim, eu magoei, eu sou forte. Não, forte é quem perdoa. Porque precisa fazer um movimento fenomenal de coragem para que eu possa perdoar e me libertar disso. Então, assim, quem é o forte? Quando Jesus falava lá para os seus... que aconteceu muitas vezes, né? Às vezes ele estava esperando os seus discípulos chegarem, e os discípulos eles chegavam pelo caminho conversando e dizendo, eu fiz isso, tu viu, eu fiz aquilo, conversando entre eles. Quando eles se aproximavam de Jesus, Jesus falava, o que mesmo vocês vinham falando? E aí nisso eles se tocavam, né? Acho que o que nós estava falando não é o que realmente ele quer saber, o que realmente importa. Porque o que Jesus queria deles? Ele não sabia, ele não queria saber os prodígios. Ele queria que eles entendessem a renúncia, a abnegação, o amor ao próximo. E isso tudo não está naquela força do eu fiz. Não, muitas vezes está lá naquele silêncio íntimo, quando eu consigo perdoar, quando eu consigo renunciar, quando eu consigo ter essa abnegação para muitas pessoas, para muitas situações. Isso é ser forte. Só que essa fortaleza, nós precisamos parar para olhar, parar para sentir. Porque no mundo agitado que a gente vive hoje, a gente considera isso como uma fraqueza. Mas não é. E aí, quando nós percebemos que não é fraqueza, e nós precisamos, muitas vezes, e é nesse momento que a gente vê a grandiosidade da pessoa, né? Grandiosidade que eu digo, essa riqueza espiritual da pessoa. Quando muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade, né? E nós acabamos sendo vistos não, porque esse tipo de pessoa sempre enxerga. E tem um olhar para enxergar a dor que é incrível. E aí, nesse momento, a pessoa te olha, ela enxerga essa dor, ela conversa contigo e tu descobre naquele momento que ela é uma baita de uma fortaleza, que ela tem valores maravilhosos. Como é que eu não percebi isso antes? Porque nós estamos envolvidos nesse mundo material, nessa corrida diária. E aí o que acontece nesses momentos, que nem hoje, né? Que nós estamos vivendo um desafio e uma oportunidade de crescimento está nos sendo dada magnífica. E muitas vezes nós não conseguimos compreender o tamanho disso e o que isso significa pra gente. Porque nesse momento em que eu não posso mais olhar para fora, eu me obrigo a olhar para dentro.
Então, são momentos que o mundo, que vive girando freneticamente, aceleradamente, ele nos obriga a parar. Então, nessas paradas, nós começamos a olhar o outro de uma forma diferente. E geralmente, né, por que é tão importante a dor? Porque quando nós estamos com dor, nós tendemos a ser mais humildes, porque nós precisamos de ajuda. Então, nesse momento também, e isso está no Evangelho também, lá no capítulo 7, que fala justamente que as pessoas orgulhosas, elas não conseguem ter essa ligação mais profunda com Deus, com a espiritualidade. Porque até para fazer uma prece, a gente precisa ser humilde. Para fazer essa conexão com a espiritualidade, nós precisamos nos colocar nessa posição de humildade. E a espiritualidade, ela nos atende sempre. E aí tem mais uma passagem bem interessante que fala sobre isso lá no nosso Evangelho, que ele nos fala exatamente assim, ó. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforço façam para os convencer. A razão está que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz do que daqueles se supõem na posse de luz que imaginam. Talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si. Então, olha o que é o movimento da prece. A prece é quando, para mim me conectar, eu preciso me colocar nessa condição de humildade, nessa condição de boa fé, para que eles possam agir junto comigo também. Quando eu sou orgulhosa, eu me coloco, eu me equiparo a Deus, né? Então, quer dizer assim, eu me coloco naquela visão de que Deus tem que dar graças a Deus que eu tô do lado dele. É isso que ele traz para nós aqui. E, na verdade, o que os espíritos nos fazem, eles nos dizem é exatamente isso. A gente ajuda, sim, e muito, e a gente se esforça e se coloca a trabalho de quem também se coloca a trabalho da gente através da humildade. Olha a importância da humildade de novo aqui. Vamos ver mais. Falando, então, definimos toda a humildade. Essa questão da vaidade intelectual também, ele nos traz, até para nós adentrar o outro assunto que ele também nos traz, né? A vaidade intelectual. No mundo de hoje, nós damos muita importância à inteligência, né? A inteligência, geralmente, ela está ligada a pessoas bem-sucedidas, né? Porque a gente pode analisar, quando a gente analisa um empreendimento de sucesso, tem uma pessoa muito inteligente ali envolvida nesse movimento. Então, nós tendemos a dar uma atenção especial, né, para essa questão da inteligência. E o Sérgio, nessa obra dele, ele nos chama a atenção para uma coisa muito perigosa na inteligência. Porque a inteligência, ela é maravilhosa, né? Ela faz com que esse mundo progrida no sentido material, no sentido da ciência, principalmente, né? Principalmente agora, nesse momento em que o mundo inteiro está voltado a descobrir essa vacina para que a gente possa vencer esse vírus, né? E nesse momento, mais uma vez, que nós estamos voltados para fazer com que isso aconteça e que a gente precisa da inteligência humana, sim, né? Das pessoas que estão nessa linha de frente, combatendo e tentando achar uma solução. Porém, a gente não pode esquecer nesse momento da humildade, em saber que existe uma espiritualidade regendo tudo isso e auxiliando tudo isso. Então, assim, que essas pessoas envolvidas nesse momento façam essa conexão com a espiritualidade, porque a espiritualidade pode acrescentar e ajudar muito nesse momento. Por que eu trouxe isso? Porque o próprio Sérgio, ele nos coloca aqui que esse foi um livro que foi escrito muito antes, né? Ele não foi escrito agora. Ele é um lançamento da editora Spinelli, que agora é a editora Fergus, lá de 2013. Então, naquele tempo nem tinha vírus, né?
E ele nos traz exatamente isso, que a inteligência ela é extremamente importante. Porém, ela também é um perigo, porque quando nós usamos ela para destruir, para fazer uma destruição em massa, para praticar o mal, quando eu não uso ela para atingir o maior número de pessoas, para beneficiar, a palavra é essa, né? O bem ele tem que ser comum. Então eu preciso beneficiar o maior número de pessoas, sempre, com todas essas potencialidades que eu trago. Porque todos nós temos, né? Lembrem da a parábola dos talentos. Todos nós temos um talento. Nós não podemos nem usá-lo só para nós e nem escondê-lo. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que colocar esse nosso talento a serviço do progresso moral de todos, do bem comum a todos, né? Então, para a gente ter muito cuidado com essa vaidade intelectual, com essa inteligência, quando nos é dado esse dom, para que a gente produza o bem, propague o bem, construa o bem, sempre. Ele também nos coloca a questão da vaidade intelectual e a vaidade intelectual, juntamente com o orgulho, né? Que é uma bomba atômica, né? Isso. Por quê? Ele traz no livro justamente que no livro dos médiuns, Kardec nos traz 3 tipos de obsessão. Então ele nos traz essa questão do orgulho e da vaidade como um viés, como um caminho para facilitar as obsessões, ele coloca aqui. Por quê? Porque sempre que nós somos vaidosos e orgulhosos em excesso, nós temos sim uma segurança de nós mesmos muito grande. Quando a gente fala em segurança de nós mesmos, nós também sabemos, né, gente, que o amor próprio, a segurança do que nós somos, isso tudo é importante para nós, né? Nós precisamos nos sentir amados por nós mesmos, né? Tendo consciência do que nós somos e do que nós estamos caminhando para ser também. Mas assim, e essa caminhada, quando nós temos um equilíbrio, quando nós temos uma consciência disso, ela é uma caminhada que tem esse discernimento, que é a cada instante, a cada momento, se parar e se perguntar, eu estou no caminho certo, o que eu fiz está certo? Como é que o outro se sentiu naquela situação? Será que eu agi certo? Será que eu poderia ter agido melhor? Questionar a nossa consciência, né? Então, isso é importante. Nós termos essa segurança desse nosso fazer, desse nosso caminhar, mas nunca esquecer de nos questionar se esse é mesmo o melhor caminho. Por que que a gente diz isso? Porque quando ele traz essa questão da obsessão, da vaidade e do orgulho, a gente acaba falando aqui, ele traz da segunda obsessão que Kardec nos fala lá no item 237 do Livro dos Médiuns, né? Lá ele nos traz 3 tipos de obsessão, que são a simples, a fascinação e a subjugação. E o perigo é justamente a fascinação, porque a simples influenciação, ela é simples, é aquela influência que nós sofremos o tempo inteiro, né? Vai depender do que nós sintonizamos, de como nós estamos vibrando, de como nós estamos envolvidos, como está a nossa espiritualidade, né? Se nós estamos bem sintonizados, se nós não estamos tão bem sintonizados. Então, isso ocorre com todo mundo, a todo tempo, o dia inteiro, né? Isso é anormal que nós temos. E a fascinação, ela nos cria um grande ponto cego de autopercepção, nos traz o Sérgio aqui. Justamente porque a subjugação é um momento de dor, é onde nós sentimos uma dor, né? Nós estamos completamente à mercê dessa obsessão, desse espírito obsessor. Então nós começamos a sentir um desconforto, uma dor, ao contrário da fascinação. A fascinação, ela é movida, ela é alimentada por essa vaidade, por esse orgulho, e eu não me questiono a nenhum momento se esse caminho é o melhor, se eu podia ter feito melhor, se eu magoei alguém, se em algum momento eu prejudiquei alguém. Porque quando nós fizemos esse questionamento, nós acertamos de novo o nosso passo quando nós erramos, porque nós somos humanos e nós vamos errar. Nós vamos errar.
Isso faz parte da caminhada, faz parte da evolução. Então, nós precisamos saber andar com isso também, nós precisamos ter essa coragem para levantar e continuar caminhando. Só que esses questionamentos, eles vêm justamente para nos fazer olhar para essa caminhada, se eu estou caminhando, no que eu posso ainda melhorar. Quando nós falamos de vaidade e de orgulho, eu não tenho esse movimento. Eu simplesmente estou certa o tempo inteiro. O perigo dessa obsessão é que ela não nos traz desconforto nenhum, né? E muito pelo contrário, ela alimenta essa nossa vaidade de achar que eu estou sempre certa o tempo inteiro, o tempo todo, tudo que eu faço é melhor, tudo que eu faço é o mais certo, não existe possibilidade de eu ter errado, não. Olha o perigo disso, porque em nenhum momento eu me questiono, nenhum momento eu paro para pensar, justamente porque ela me dá uma força. E ela também tem o grande ponto cego da autopercepção, ou seja, eu não tenho autopercepção. Eu sequer me questiono, eu estou correta. Então ele traz isso, e isso é uma coisa bem importante que muitas vezes nós não percebemos, né? E uma outra coisa também para nós refletir na questão da vaidade intelectual, porque nós temos essa questão de estudar, de nos aprimorar, de buscar esse conhecimento, e isso é importante, porque é o primeiro passo da mudança, é o conhecimento. Depois ir buscando o autoconhecimento e ir se melhorando. Mas nessa caminhada toda que a gente se propõe a fazer, nós não podemos nunca esquecer do Evangelho de Jesus. Por que isso é importante, né? Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com a nossa educação intelectual, com na busca desse conhecimento, que nós acabamos deixando esses valores espirituais pelo caminho. Nós deixamos as pessoas pelo caminho também. Por quê? Porque talvez elas não tenham o mesmo conhecimento, o mesmo grau de inteligência ou qualquer... E assim, nós não estamos aqui para isso, tá? Nós temos que usar esse conhecimento que nos é facilitado, porque nós temos... Aí faz parte das nossas potencialidades, né? Tem pessoas que têm uma facilidade enorme para falar inglês, tem outras que não tanto. Eu me enquadro nessas. O que eu faço com isso? Eu atropelo quem não sabe? Não. Eu preciso colocar essa potencialidade e ajudar essas pessoas. Então, que a gente nessa caminhada nunca, em momento algum, esqueça das palavras de Jesus, do Evangelho e do amor ao próximo sempre. Bom, estamos nos encaminhando então para finalizar o nosso estudo aqui, tá? Então, agora que nós já conversamos sobre tudo isso, até para fechar isso, o Sérgio nos traz aqui, ó, não porque ficaram famosos, mas porque souberam vivenciar a mensagem do Cristo. Então, tudo isso é para que a gente aprimore, para que a gente aprenda a vivenciar a mensagem do Cristo. É para nos ajudar a desenvolver isso. Quando nós falamos lá no início, então, nós temos a bem-aventurança dos pobres em espírito, né, que é buscar desenvolver essa nossa pobreza espiritual, né, nos enriquecer de valores. Nós falamos então da virtude da humildade, que nós precisamos, e essa foi a primeira virtude abordada por ele, justamente para que a gente possa se colocar humildemente para desenvolver as outras. Eu preciso ter humildade. Esse é o primeiro passo para mim começar essa escalada espiritual, né? Essa evolução. E agora chegou a hora de nós falar sobre o nosso centro vital, que é o básico, que está ligado então à bem-aventurança do pobre em espírito, da humildade. É o nosso centro de força vital, o básico, que vocês vão também ouvir falar que é o raiz, que é o sacral, enfim. Ele é o primeiro de baixo para cima, tá? Que o nosso principal, então, é o coronário, né? O que fica aqui em cima. E esse aqui é o primeiro. Então, olha a colocação, a disposição em que ele está, né? Ele está, então, ele é o mais próximo à Terra,
Aí nós vinculamos ele com a virtude da humildade, a humildade que é humus, que está ligada à terra. Então agora nós vamos abordar a dimensão material, que essa é aquela dimensão que nós vimos lá no início. Essa dimensão material, quando ele nos trouxe, ele nos traz com o intuito do estar presente, de nos ligar ao presente, de nos ligar a essa terra, né? De estarmos aqui no presente, nem no passado, nem no futuro, no presente. Então ele nos traz assim, ó, para que a gente também entenda. Nesse centro de força, começa um processo de subida na hierarquia dos centros vitais. Então, esse é o meu primeiro centro vital. Quando eu digo primeiro, é porque ele começa, a hierarquia é o primeiro que fica ali na parte do final da coluna, para cima, né? Então, é o primeiro ali. Iniciando, então, por este que é o primeiro ligado, olha o que ele liga. Esse centro de força vital, ele está ligado ao nosso funcionamento físico e que se relaciona com a quantidade de energia física e com a vontade de viver na realidade física, o aqui e o agora. Então, o que ele coloca aqui também para nós? Interessa para nós, né, para o ser humano, é a capacidade plena, né, esse centro de vital, ele é a capacidade plena de se concentrar no presente. Viver sua vida no agora, no aqui, não no futuro, não no passado. Por que ele nos traz isso, né? E ele também coloca aqui, porque como nós somos seres viajantes, né, dessas encarnações que nós vamos indo, nós vamos viajando, nós vamos colocando na nossa mochila, né, muitas emoções, muitas impressões, né? E quando nós estamos aqui e no agora, ligados com esse centro vital muito bem equilibrado, nós nos colocamos no agora. Por que isso é importante? Porque como nós estamos com a nossa mochila de espírito imortal, muitas vezes nos acontecem coisas no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa atual encarnação, que acaba acionando gatilhos emocionais, né? Então, às vezes, nós passamos por algumas situações que nos remetem, muitas vezes, a dores muito profundas que nós trazemos. E isso faz com que eu vá lá para o meu passado, né? Quando eu digo passado, não necessariamente que seja passado dessa encarnação, pode ser de outras. E pode ser que eu me fixe por lá. Olha a importância do aqui e do agora. Porque, assim, esses gatilhos, eles vão acontecer, né? Fazem parte da nossa evolução, eles vão acontecer. Nós vamos muitas vezes desencadear, né, lembranças não tão agradáveis que nós vamos vivenciar naquele instante de lembrança, né, no instante que aquele gatilho foi acionado, nós podemos nos remeter de repente até aquele momento em que nós identificamos essa dor, porém nós precisamos voltar para o aqui e para o agora. Isso é importante porque nós temos que ter consciência de que sim, nós estamos aqui para reparar, reorganizar, às vezes, ou construir muitas coisas que nós fomos responsáveis, né, como espírito que somos, de ter bagunçado. E nós precisamos botar isso em ordem, né? Esse é um dos nossos objetivos, essa evolução. Então nós precisamos estar prontos para fazer essa ida e essa volta. Mas a gente não pode nunca esquecer de voltar. É importante isso. Para que a gente se mantenha no presente, não vivenciando as culpas do passado, nos remetendo muitas vezes a um processo depressivo, a um processo muitas vezes até suicida. Então é importante estar aqui, estar agora, porque quando eu estou aqui agora, eu sei que por mais que eu tenha errado, eu estou com uma nova possibilidade de acertar. Cada dia que eu acordo de manhã, eu tenho a chance de acertar, de fazer o certo, de corrigir o que eu acho que está errado, de construir diferente. Então é a minha oportunidade. Quando eu me mantenho presente, eu enxergo essa oportunidade todos os dias. Olha a importância.
Quando nós começamos, então, não nos conectar aqui, eu posso fazer um movimento do futuro e eu posso ir lá para frente e eu posso sofrer um monte por antecipação de coisas que talvez não aconteçam. Eu esteja aqui projetando uma coisa que não vai acontecer. Ou daqui a pouco também projetando uma frustração enorme também por eu estar vivendo uma coisa que não aconteceu e que a gente sabe que muitos fatores dependem muitas vezes disso, porque, assim, muitas coisas dependem de nós, né, na grande maioria, porém, nós vivemos em sociedade. E nós viemos aqui para nos auxiliar e para progredirmos. Então, quer dizer, não vivemos sozinhos, não conseguimos não depender de ninguém. Nós estamos interligados o tempo inteiro. Mais com uns, menos com outros, mas nós estamos sim o tempo inteiro interligados. Isso também é importante. Então, para nós finalizarmos isso, ele fala, então, para concluir, esse é o primeiro centro vital, é o responsável pela fixação da vida mental no presente, exercendo a função básica de estaqueamento do psiquismo na vida atual. Então, quer dizer, eu vou lá, busco informação, volto. Eu vou lá para frente, imagino, mas eu volto. Então, eu estou sempre no tempo presente. Esse foi o nosso estudo da introdução e do primeiro capítulo. Bem-aventurados os pobres em espíritos, eles verão o reino de Deus. Espero ter atingido, deixado vocês com muitas dúvidas, porque na verdade o estudo ele nos dá chaves para nos conhecer, mas ele não é uma receita de bolo que vai dar uma receita pronta de como agir, porque nós somos seres individuais. Então o nosso objetivo aqui é nos fazer refletir, é nos fazer pensar, é nos fazer buscar esse ser integral que a gente sabe que é desenvolver essas potencialidades. Então, segunda-feira, na próxima segunda, vocês vão ficar com a nossa facilitadora Andressa, né? E para finalizar esse primeiro capítulo, eu vou encerrar, então, com a poesia do próprio autor, né, do Sérgio, quando ele finaliza o capítulo dele com a poesia Viajantes. E ele diz assim: anda, avança, viajante do tempo, não são mais os teus passos vencidos, sequer os devaneios que se perderam nos breus. Se o rio não remonta à fonte, também a vida não anda para trás. Tens pés para escalar os montes e as asas da alma para sonhar a paz. Talvez, num passado sofrido, guardas as lágrimas de infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora, logo virão as glórias, tuas conquistas nos braços de Deus. Então assim a gente encerra o primeiro capítulo. Fiquem na próxima segunda com a Andressa, não deixem de dar sequência, vai ser um momento de autoconhecimento muito produtivo. Muito obrigada, então, por nós estarmos juntos nesse momento, que tenha sido produtivo para vocês também, e até a próxima!